O Renato da Mata faz o comentário R$10, doa pra gente. Neymar deveria ser convocado pra Copa de 2010. Hoje, o 100% é esse lixo. Não é política, tanto que todo mundo ama o Ronaldinho. Se Neymar estivesse bem, poderia ser o Satanás, que ninguém seria contra a convocação. Vocês concordam? Eu queria, na verdade, fazer uma pergunta pra vocês. Um exercício. Se vocês tivessem apenas uma vaga, vocês teriam que escolher entre o Neymar, no estado físico que ele tá agora, e o Endrick, do jeito que tá jogando. Quem que vocês levariam? Vamp, quem que você levaria? Neymar. Uma vaga só. Neymar. O Neymar. Me surpreendeu, achei que você ia falar Endrick, talvez. Você, Bruno? Neymar. Neymar também? Eu tô envergonhado de falar mais Hendrick. Então tamo junto. Tamo junto. Os menos... Mas eu levaria os dois. Mas eu levaria os dois. Mas você só pode levar um. Nessa vaga aí, que essas duas vagas de As ataque... duas vagas sim, mas se ele tivesse um só, você levaria o Neymar. Mas eu levaria os dois e não levaria o Igor Thiago. Se fosse escolher essas duas vagas, eu levaria os dois. E o Endrick eu levaria muito porque é um cara que na seleção ele sempre ficou à vontade, né? Desde aqueles jogos com Inglaterra e Espanha, ele sempre ficou muito à vontade. Então isso acho que tem um peso. Como a mesma coisa do Luiz Henrique. O Luiz Henrique, ele não vai pra Copa pelo que ele faz no Zenit, né? Ele vai pra Copa porque ele fica muito à vontade com a camisa da seleção. E acho que o principal critério pra mim é o que o cara faz com a camisa da seleção. Porque a gente tá convocando pra jogar na seleção. Então o Luiz Henrique, acho que ele vai pra Copa muito por isso. Muito porque ele chega e fica muito à vontade. Eu tava olhando até os números do Luiz Henrique no Zenit, 21 jogos, 2 gols e 2 assistências. Sim. Pô, números modestos, né? Só que na seleção o cara desenvolve. Toda vez que entra bem, né? A gente puxou ontem, a gente fez uma live de pós-jogo aqui, eu, o Enzo e o Júnior. O Luiz Henrique tem uma média de próximo de 100 minutos pra participar em gol na seleção brasileira. Uma média semelhante ao do Estevão, uma média semelhante ao do Endrick. Muito distante de uma média como a do Rafinha, que é cerca de 200 minutos para participar de gol. Do Vinícius também. Médias bem mais modestas do que desses jogadores que eu mencionei antes. Mas em se tratando de Neymar, eu imagino que você, principalmente o Bruno, vai discordar de mim, em pensar que o Neymar não é mais aquele jogador de 2 anos atrás. Que foi a da última partida contra o Uruguai, né? Salvo engano. Ele se machucou, né? Sim. Isso. Não é mais aquele jogador, não consegue mais entregar fisicamente. A gente observou contra a França um time, uma necessidade de uma intensidade que o Neymar, todo mundo concordou, não conseguiria acompanhar. E ontem, eu vou citar como exemplo os primeiros 20 minutos de jogo. E já que você falou do Luiz Henrique, aquelas primeiras 3 chegadas que o Luiz Henrique toma com 20 minutos, que ele amarela 2. 2 da Croácia amarelados com 20 minutos de jogo. Eu não sei precisar, mas eu suponho que se o Neymar levar... Se o Luiz Henrique tá levando 3 podas, o Neymar levaria 6. Sim. E a chance dele perder a Copa do Mundo numa dessas 6 entradas com 20 minutos de jogo num jogo como contra a Croácia, seria uma possibilidade grande dele perder a Copa. Isso, imaginando que ele entraria, que ele conseguiria render, o que assim, não tem... eu não teria base nem pra pensar dessa forma se a gente tivesse como amostragem o que ele desempenha no Santos. Não é um jogador de intensidade, não é um jogador que acompanha um ritmo como que seria de uma Copa do Mundo. E eu entendo a análise, eu queria jogar pra vocês. O Robinho criou um cenário interessante em que a gente teria que escolher entre um jogador que tá voando fisicamente, que é o Endrick, que tá voando em qualidade, que mostrou que é capaz de decidir jogos importantes contra equipes fortes. E não tô nem só falando da Croácia, tô falando da Inglaterra. E é iluminado na seleção, né? Que tem estrela. Tem estrela. Deixar de levar esse cara pra levar um cara que tem seríssimas deficiências físicas, certo? Está definitivamente. Por que escolher o Neymar ao Endrick, Vampeta, mesmo pensando em tudo isso? Tá, a colocação é a seguinte. Pra hoje, concordo com você. Vamos supor, amanhã, hoje é quarta, temos jogo da seleção no domingo. E aí é complicado. Tá tudo muito em cima desses 60 dias do que o Neymar vai fazer. Sim. Você manteria a mesma pergunta, a resposta se fosse para domingo a Copa? Em relação ao Neymar? Para domingo agora? Então, que ficou Endrick ou Neymar. Assim, eu levaria os dois. Assim, tá bom. Para domingo você levaria os dois. Sim. Tiraria quem ali? O Igor Thiago. Sim. Vocês acham que o João Pedro, porque o João Pedro na seleção brasileira nunca jogou bem. É verdade. É um bom ponto. Vocês não tirariam ele e colocar... O Igor Thiago entrou com uma vontade. Então vou fazer o seguinte. Se ele não tá lesionado, pode... então vai. Pra domingo e pra daqui a 60 dias. Pronto. Ele e o Endrick, pronto.
O João Pedro é um cara que não fez nenhum gol na seleção até agora. Né? Não jogou bem nessa Nenhum. seleção até agora. Então vou surfar na onda. Eu ia de Igor, Thiago, fora e Neymar e Hendrick. Mas Eu a acho que o João característica, isso é aqui pra nós, né? É, Mas pro Ancelotti ele quer um 9 mesmo, sim. que nem o Igor e Thiago lá. Ele entrou bem ontem. Entendeu? Entrou com muita vontade. O gol que ele fez, a raça depois, a Vou comemoração. na onda, pode ir 2. Não disse o Pedro Ribeiro falou que tem 2. Provavelmente, eu acho que o Igor Thiago briga mais com o Richarlison do que E na Pedro. cabeça do Ancelotti. É um cara assim. A briga dele vai ser mais com esses aí. É capaz dele querer levar um 9. Não, a questão de Neymar, assim, é que eu não abriria a mão de um gênio. E eu tenho muito jogador. Assim, eu não quero levar Neymar pra resolver nada. Quem tem que resolver é Vinícius Júnior, é Rafinha, é esses caras, eles que estão novinhos. O Neymar tá velho já. Mas eu não abro mão de um gênio. E como eu falei, eu levaria o Neymar assim com... Se você me entregar uma jogada, valeu. Combinar? Se você me entregar uma jogada, tá pago. É O que isso. você falou sobre o João Pedro, o Salomão acabou de comentar aqui na live, fez um superchat. Precisamos falar do João Pedro, não fez gol em nenhuma partida desse ciclo, foi o que você Sim. comentou. Teve minutagem nos 2 jogos e desempenhou muito mal. Não, É. no jogo contra a É. França, ele entrou numa nhaca, numa Sim. tristeza. Rapaz. E não é desses 2 amistosos, não, né? É um jogador que realmente tem boa temporada no Chelsea, Sim. Sim. Isso Mas- ninguém pode negar. fato. Mas é aquela discussão que a gente tava puxando, né? Assim, o desempenho do cara no clube não necessariamente reflete na seleção brasileira. Quando a gente fala de Neymar, pelo menos quando eu falo de Neymar e faço essa comparação usando como referência o Santos, é para demonstrar a competência física, né? A característica física que ele tem nesse momento. Mas de fato, o desempenho em clube e seleção do jogador pode ou não ser diferente. Só uma pergunta. Ô, Bruno, aonde você colocaria o Neymar ali na seleção? Qual posição? É lá pertinho do gol. Perto Lá do gol, na mais frente. próximo do gol. E você, Sim. velho Vamp? Também, só que ele não consegue ficar lá, né? Que nem o Messi fica. É. Ele quer Ele buscar a não bola tem mais toda essa hora, né? condição física. Mas Ele toda quer hora participar buscar, muito do né? jogo, É. não tem. Aí ele fala pra ele, aqui não é o Santos, aqui a bola vai chegar. Pô, no Santos não chega, mas aqui vai chegar. Fica lá. Chegou um donate pra gente, Saulo? Dá play aí pra gente. Anônimo doou R$20. Vampeta, é verdade que não existe clima no vestiário entre Neymar e Hendrick. Nunca vi os dois juntos. Não, eu não posso. Acho que eles nunca estiveram juntos na Nem seleção. convocados juntos foram direito, né? Circulação. Acho que não. Acho que não tem problema nenhum. Não. Foi anônima a mensagem? Foi anônima. Eu queria puxar a segunda pauta com vocês do dia, que é a Itália. A Itália, ela vai completar quantos anos sem uma Copa? 10 anos, né? Desde 2014. 3 É. Copas seguidas. Então, ali, Três né? vão ser Copas 12 sim. anos. Exato. Sem contar as Copas anteriores, né, Bruno? Que também não passaram nem passou. da primeira fase direito. 14 né? e 10. O último jogo de mata-mata da Itália em Copa foi a final de 2006. Exato. Tá, então, 20 anos sem ir pro mata-mata. Bom, assistir o jogo, eu queria as considerações de vocês sobre essa eliminação da Itália na repescagem e uma análise sobre o futebol italiano. O que tá faltando pra Itália pra se qualificar de novo com uma seleção competitiva? Porque mesmo assim, poucos anos atrás, vencedora da Euro, Uhum. mas não consegue se qualificar pra uma Copa do Mundo. O que acontece com a Itália? Cara, eu acho que tem algumas coisas aí. Realmente não é um grande time. Mas como você lembrou, ela ganhou uma Eurocopa não faz tanto tempo, foi em 2021. Eu não acho que a Itália seja uma seleção assim muito pior do que muitas europeias. Eu não vou nem pegar de outros continentes, pegar da Europa. Acho que a Itália não é pior que um monte de seleção europeia que vai para a Copa do Mundo. Mas a Itália, ela sofre uma pressão muito grande por ser uma seleção grande e tá nessa situação, né, de não ter ido as 2 anteriores, então ela já entra nessa com uma pressão enorme. Só que ao mesmo tempo eu acho que o futebol de seleções, ele é uma coisa que ele é muito equilibrado. O futebol de seleções, ele é muito igual. Às vezes quando a gente fala aqui do Brasil, acho que há muito exagero tanto pra cima quanto pra baixo, quando ganha ou quando perde. Quando ele perde, fala, o Brasil, ele está 1000 vezes atrás de todo mundo, da França, da Espanha, de não sei mais quem, da Argentina. Não acho que é isso.